Muito bem, amados irmãos, graça e paz a todos os amados irmãos que me ouvem por este canal de comunicação. Aqui, quem vos cumprimenta é o cooperador Marielton. Entro por este canal para apregoar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a pregação da palavra de Deus. Aqui nós não vamos fugir da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Toda a palavra em que nós vamos falar aqui vai estar dentro da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amados irmãos, a palavra que hoje eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 18 em diante. 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 18 em diante. Amados irmãos, vamos entrar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus. Abigail apazigua Davi. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E ela encontrou-se com eles e disse Davi: Na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi. E outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, meu Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua serva, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor.
seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele mandará para longe, como se fosse atirada por uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tenho falado de ti, e te houve estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço. Então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração. O sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido. Ele disse: sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua mão um banquete como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, porque nem grande até a sua luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para
te tornar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Muito bem, amados irmãos. Nabal afronta Davi. Davi era o servo do Senhor. Davi ainda não tinha sido constituído rei sobre Israel. O rei de Israel ainda era Saul, o rei transgressor, o rei que transgredia o mandamento de Deus. E Davi era o escolhido. Davi era o rei que Deus escolheu para que governasse o seu povo. Mas ainda não era o momento de Davi tomar o trono de Israel. Então, Davi acampava-se perto das terras de Nabal, porque Davi andava em acampamento. E ali, Davi, aproveitando-se que estava próximo à terra de Nabal, ali ele defendia as terras de Nabal, suas ovelhas, seu gado, dos saqueadores que tinham naquelas terras, naquele momento. Dos saqueadores que tinham em Israel, que passavam por ali. Então Davi estava fazendo proteção aos bens de Nabal e aos bens de todos os fazendeiros por ali que estavam pelaquela redondeza. Então resolveu Davi, que teve fome e ali não tinha provisão para que pudesse se alimentar ele e os 600 homens que andavam com ele. Então Davi disse: eu tenho feito a proteção à casa de Nabal, então eu vou pedir mantimentos a Nabal. Chegando à casa de Nabal para pedir mantimentos à casa de Nabal, depois de o haver protegido toda a casa de Nabal, então Davi fez um pedido a Nabal de mantimentos. E Nabal não reconheceu Davi como nada, porque Nabal estava preso a Saul. Nabal estava preso ao reinado de Saul. Nabal não reconhecia Davi. Nabal reconhecia Saul como rei de Israel, porque na verdade era. E se Nabal não reconhecia Davi, se Nabal reconhecia Saul, Nabal também não reconhecia Deus, porque Saul não tinha reconhecimento de Deus. Saul não reconhecia Deus como nada. Saul não obedecia à ordem de Deus. E Nabal seguia a Saul, um homem transgressor, um homem desobediente. Então, por isso, Nabal desprezou Davi e disse a Davi: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Não te reconheço, em minhas próprias palavras, ele disse: eu não te reconheço como rei de Israel, eu não te reconheço como nada. Mesmo que você matou o gigante Golias, mesmo que você tenha guerreado as guerras de Israel, o Senhor tem estado contigo, mas eu não te reconheço como nada. Eu prefiro reconhecer a Saul, o rei de Israel, porque Saul é rico, Saul é bem-sucedido. Então eu prefiro ficar com Saul. Em minhas palavras, Nabal falou a Davi, aos mensageiros de Davi que Davi tinha enviado a Nabal. Então os mensageiros voltaram da casa de Nabal e fizeram Davi saber o que Nabal tinha falado. E disse: Nabal desprezou
ao seu pedido. Nabal não quis atender ao seu pedido. E Nabal não quis atender ao seu pedido. E Davi se enfureceu, sendo ele homem de guerra, se enfureceu contra a casa de Nabal e disse: coloque as espadas em punho e vamos partir para a casa de Nabal. Vamos empunhar a espada, vamos matar todos. Não vai sobrar um menino sequer. Mulher, criança, todos. Nós vamos matar tudo. Então, naquele momento, Davi não agiu com espírito. Davi não agiu, Davi nem sequer consultou a Deus. Davi agiu com fúria. Davi ficou furioso. Ele agiu com fúria. Ele agiu com o pensamento humano. Nós na Bíblia sempre nós observamos Davi agindo com o Espírito. Davi sempre agindo, pedindo orientação a Deus. Mas nesse momento, Davi não pediu orientação a Deus. Davi agiu com a fúria. Isso acontece conosco, irmãos. Quando nós agimos com a fúria, quando nós agimos com a afronta que nós tomamos, nós agimos com fúria, nós erramos. E nesse momento Davi errou. Mas Deus era com Davi. E Deus não permitiu que Davi fosse levar aquele erro à frente. Então Deus protegeu Davi. Porque Davi ia matar toda a casa de Nabal. Então o Espírito de Deus chamou Abigail, mostrou a Abigail e disse a Abigail o que ela tinha que fazer. Então Abigail se levantou. Uma mulher guerreira, uma mulher que tinha temor de Deus, uma mulher que reconhecia os feitos de Deus. Então ela chegou até Davi, ela juntou os mantimentos necessários a Davi e mandou os servos dela levar os mantimentos, e ela foi aos servos e cercou Davi pelo caminho. Davi já pronto para matar toda a sua casa. Davi ia matar Abigail também. Ela também ia morrer à espada. Então Abigail se levantou para defender o seu esposo e para defender os seus filhos, para defender os seus servos e para defender os seus bens. Então Abigail disse: eu irei. Pode ser que Davi até me mate pelo caminho, mas eu irei. E direi a Davi aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Então Abigail, vendo pois Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se, quebrou o homem. Vendo pois Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. Como respeito, como reconhecimento, ela se prostrou como reconhecimento. Reconheço que você é homem de Deus. Reconheço que você é ungido de Deus. Reconheço que o Senhor Deus te constituiu rei sobre Israel. Então eu reconheço os feitos de Deus na sua vida. E lançou-se a seus pés e disse: meu Senhor, seja a transgressão, seja, meu Senhor, Senhor meu, minha seja a transgressão. Quer dizer, a transgressão de Nabal, ela tomou para si. Abigail tinha transgredido alguma coisa? Abigail tinha afrontado Davi em alguma coisa? Não, Abigail não afrontou Davi. Quem afrontou Davi foi Nabal. Mas Abigail, ela tomou a afronta para si e ela disse: Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Ela se humilhou.
Ela não tinha necessidade de se humilhar porque ela não tinha feito nada. Mas mesmo assim, ela se humilhou porque ela precisava proteger a sua casa. Ela usou a sabedoria que Deus deu à mulher. E ela precisava proteger a sua casa. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Ela disse, eu, Abigail, não vi os moços de meu senhor, os moços de Davi, que me enviaste. Nabal é louco. Nabal, ele não tem um pingo de juízo. Nabal, ele não pensa. Nabal, ele não tem temor de Deus. Por isso fez essas coisas. Mas não leve em consideração, meu Senhor. Não leve em consideração, em minhas próprias palavras, a Abigail falar a Davi. E disse mais a Abigail, agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. Tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra meu Senhor. Quer dizer, ela disse, olha, que aqui, ó, o Senhor, Deus te impediu de derramar sangue. Nabal não é o seu inimigo. Nabal não procura o mal do meu Senhor. Porém, ele não tem juízo. Ele é louco. Mas não procura o mal do meu Senhor. Ele não procura nenhum mal, fazer-te nenhum mal. E ele não lhe oferece nenhum perigo. Olha só, irmãos, Abigail, ela conseguiu abrir os olhos de Davi, que estava fervendo em raiva. Abigail abriu os olhos de Davi, que estava fervendo em raiva. Irmão, nós nunca devemos tomar decisões precipitadas na hora da raiva. Muitas das vezes eu já fiz isso. Tomei decisão precipitada na hora da raiva e me estrepei, no ditado popular. Porque quando a gente toma decisão precipitada na hora da raiva, é aí que a gente cai do cavalo, no ditado popular. E Davi estava pronto a se estrepar, a derramar sangue inocente. Derramar sangue inocente por conta de uma afronta que ele poderia resolver de outra maneira, de outra forma. Mas ele já ia derramar sangue. O homem era sanguinário. O homem resolvia as coisas na ponta da espada. Tinha muita sabedoria, muito conhecimento de Deus, mas deixou a fúria tomar conta de si. E agora este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Aí aqui Abigail oferece os presentes que ela trouxe a Davi, os mantimentos que Davi necessitaria. Ela trouxe e ela disse, olha, aqui estão os mantimentos, os presentes que trouxe a tua serva, que seja para o Senhor e os teus moços. Pode se alimentar em paz, pode se alimentar à vontade. Vocês são servos de Deus. Eu vim aqui para os alimentar. O Senhor tocou em meu coração e eu vim. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Abigail tinha pecado? Abigail tinha cometido erro? Não. Quem tinha cometido erro foi Nabal. Mas ela tomou todo o erro de Nabal para si. E disse, perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente
fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não tem achado mal em ti por todos os dias, por todos os teus dias. Quer dizer, ela disse, perdoa, pois a tua serva pediu perdão à transgressão. E disse, reconheceu que Deus era com Davi. Certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor. Quer dizer, certamente Deus te fará casa firme em Israel. Certamente Deus irá contigo em Israel. Deus tem te acompanhado. Porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. Quer dizer, porque você, Davi, guerreia as guerras de Deus. Então, se você guerreia as guerras de Deus, então, olha só, não existe nenhum mal em ti por todos os dias, por todos os teus dias. Então, amados, se nós guerreamos a guerra de Deus, então Deus será conosco. Se nós guerreamos a guerra de Deus, foi assim com Davi, então Deus será conosco. Irmãos, nós vemos aqui Deus usando uma mulher para impedir Davi de derramar sangue inocente. Nós vemos aqui Deus impedindo Davi, através de Abigail, de derramar o sangue inocente. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu Senhor será atada num feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Quer dizer, ela aqui ainda profetizou para Davi, disse: qualquer um que tentar derramar a sua vida, tentar tirar a sua vida, Deus te dará proteção. Deus te dará proteção e Deus te protegerá de todo o mal. Porém, a vida de teus inimigos Ele mandará para longe. Ela disse, porém, o próprio Deus, Ele mesmo dará cabo de teus inimigos. O que ela quis dizer, como se fosse atirada por uma funda. Quer dizer, o próprio Deus dará cabo de teus inimigos, e Ele mesmo atirará os teus inimigos para longe de ti. Porque és servo de Deus, porque faz a vontade de Deus. Entenda, irmãos, a necessidade de nós fazermos a obra de Deus. Entenda a necessidade de nós estarmos na presença de Deus. Olha o exemplo que Abigail nos dá. Olha o exemplo que Davi nos dá. Quando Davi erra, ele mostra para nós o erro. Não é para ficar esclarecido aqui na Bíblia que Davi errou. O erro de Davi aqui mostra para nós que nós podemos aqui viver uma situação parecida, e nós temos que observar a situação de Davi e não fazer como ele ia fazer. Não tomar a raiva e o sangue nos olhos e fazer loucura, fazer doideira. Vamos voltar atrás. Vamos nos curvar perante aquele que quer o nosso mal. Vamos nos curvar e vamos deixar Deus agir em cima daquele que quer o nosso mal. Porque Deus agirá. Não vamos também ficar incitando Deus, que é pecado, ficar incitando Deus contra os outros. Irmãos, entregar nas mãos de Deus é natural. Você entregar e deixar por conta de Deus. Mas se você ficar incitando Deus, o senhor está vendo o que eu estou passando, Deus, entra com a providência lá, Deus, entra com a providência lá. Irmão, você está incitando Deus contra os outros. E você está querendo o mal dos outros. E Deus é que age. É Deus é que resolve a situação. Não é nós que resolvemos nada. Nós não sabemos resolver nada. Tudo é Deus que resolve.
Então ali era Deus que estava ali resolvendo a situação de Davi. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido chefe sobre Israel, ela reconheceu que Deus ia fazer Davi rei sobre todo Israel. E usando Deus, conforme todo o bem que já havia sido falado de Davi, ela reconhecia que Davi ia ser um ótimo rei. Que Davi ia ser um rei maravilhoso para Israel. Então ela reconheceu a grandeza de Deus em Davi. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que se tem, que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se salvado meu Senhor e a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. E aqui ela disse, Davi, você não derramando sangue inocente, você está se protegendo do mal. O mal não está caindo sobre você. E quando Deus te pôr sobre todo Israel, e você estiver lá, lembra-te da tua serva. Aqui nós já vamos entrar no versículo 32, nós já vamos entrar no versículo 32 de 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 32, nós vamos entrar aqui num Davi reconhecendo o Espírito de Deus sobre Abigail. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olha só, aquele homem que estava enraivado, aquele homem que estava enfurecido, agora já quebrantado pelo Espírito de Deus que estava sobre Abigail. Então disse Davi a Abigail. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Olha o reconhecimento, irmãos. Davi reconheceu, hoje eu ia vingar-me pela minha própria mão, mas o Espírito de Deus te usou e hoje você me impediu de derramar sangue inocente pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Quer dizer, se o Senhor não tivesse apressado você de chegar ao meu encontro, nem um menino ficaria Nabal. Servo, esposas, filhos, tudo ia morrer. Então Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido, ele disse, sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete como o banquete do rei. E o coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho,
a sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu o seu coração e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então, quando Abigail fez Nabal saber todas aquelas coisas que estavam acontecendo, Nabal continuou como pedra. Nada amolecia o coração de Nabal. Nem o feito de Abigail não amoleceu o coração de Nabal. Continuou como pedra. E aconteceu que, passados 10 dias, o Senhor Deus feriu a Nabal e ele morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a tua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E vindo, pois, os criados de Davi, quer dizer, Nabal, Deus feriu a Nabal. E Davi agradeceu ao Senhor, porque o Senhor tomou a sua causa, e o Senhor mesmo feriu a Nabal, sem que ele nem precisasse pedir. E o Senhor feriu a Nabal, e Deus impediu, através de Abigail, Deus impediu Davi de derramar sangue inocente. Então o próprio Deus feriu a Nabal. E Davi, e vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para tomá-la por sua mulher. E Abigail mais uma vez foi agraciada por Deus. E então ela se levantou e ela tomou uma atitude. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Então, amados, veja o que a sabedoria de uma mulher faz. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de dar ouvido às nossas esposas. Elas falam com a gente e dizem: não vai por esse caminho, não faça, porque isso não vai dar certo. E muitas das vezes nós, homens, somos meio ignorantes e prosseguimos com aquela situação, e quando chega na frente dá tudo errado, irmãos. A coisa não dá bem. Por quê? Porque deixamos de ouvir as nossas esposas, deixamos de ouvir a sabedoria da mulher para fazer na nossa própria cabeça. Muitas das vezes enraivecemos com uma situação e tomamos ali da raiva e vamos prosseguindo ali com aquela situação, e a esposa fala com a gente: não vai por esse caminho, isso vai dar ruim, isso não é bom. E a gente tema e vai. Já aconteceu comigo, irmãos. É complicado. Muitas das vezes é complicado. E Abigail, ela foi usada por Deus. Abigail era uma mulher sábia. Era uma mulher que ela salvou toda a sua casa, toda a sua família. Quantas vezes eu estou falando com quantas mulheres eu estou falando agora, que está de joelho no chão, orando pela sua família, orando pelos seus filhos. E muitas das vezes, quantas mulheres que o filho não morreu ainda porque ela tem estado de joelhos, orando.
Quantas mulheres que o seu esposo ainda não morreu, porque ela tem estado de joelho orando, tem entregado nas mãos do Senhor, tem buscado pela sua casa, tem buscado pela sua família. Lugar de buscar a Deus é na igreja, irmãos. Lugar de buscar a Deus é na casa do Senhor. Lugar de buscar a Deus é na presença do Senhor. É na presença do Senhor que nós ali encontramos ali aconchego. É na presença do Senhor que nós encontramos o livramento para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar. E a mulher, ela é mais compreensiva nessa área do que nós homens. Porque a mulher consegue compreender melhor do que nós que Deus é que dá o livramento para nós. Que Deus é que está nos acompanhando, que Deus é que está nos livrando, e que toda dificuldade em que nós passamos, Deus está conosco, Deus está nos livrando, Deus está nos guardando do mal. Deus está nos guardando do mal. E na hora certa a providência de Deus vai chegar em nossa vida. Davi se desesperou, porque estava com fome, porque precisava de provisão para todos aqueles homens. Mas no momento certo a providência de Deus chegou. A provisão do Senhor chegou para alimentar Davi e seus soldados. Não só a provisão de Deus, irmãos. Chegou a provisão de Deus e chegou livramento também. Chegou livramento para a casa de Abigail e chegou livramento para Davi também. Porque o homem que fica com o sangue inocente em suas mãos é triste, irmãos. É triste para o homem ter o sangue inocente em suas mãos. E Davi não foi chamado para ter sangue inocente em suas mãos. Ele foi chamado para guerrear as guerras do Senhor, mas não para ter sangue inocente em suas mãos. E se ele vai em direção à casa de Nabal e destrói tudo, certamente teria sangue inocente em suas mãos. A destruição ia cair sobre a casa de Davi. Amados irmãos, muitas das vezes nós caímos do cavalo porque não pensamos direito. Porque não pensamos direito, não deixamos o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Não deixamos a vontade de Deus nos conduzir. Nós se enfurecemos com algo e vamos fazer ali a nossa própria vontade. Nós vamos se enfurecer e vamos fazer ali a nossa própria vontade e se esquecemos de esperar no Senhor. É em Deus que as coisas se resolvem. É no Senhor que as coisas se resolvem. A afronta que nós recebemos é Deus que vai cobrar. É Deus que vai entrar com providência. É Deus que vai nos dar o livramento. A afronta que nós recebemos hoje, não é nós mesmos que vamos cobrar. Não é nós mesmos que vamos estar cobrando. A afronta é Deus que vai cobrar para nós. É Deus que vai entrar com providência. E nós não podemos impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer. E de fazer o que Ele acha correto fazer. É difícil, nós não podemos impedir. Não tem como nós impedir Deus. Para mudar o quadro e para mudar o pensamento de Deus, e para que Deus não se volte contra uma determinada pessoa, precisa ter arrependimento. Se tiver arrependimento, pode ter certeza que vai mover a mão de Deus. Pode ter certeza que o mal que Deus pensava fazer, Ele não vai fazer. Ele vai voltar atrás. Mas se não houver arrependimento, se o homem não se arrepender de seus pecados, se o homem não se arrepender do mal que tem praticado e tornar atrás, ele vai sofrer as consequências com Deus.
E muitas vezes não vai ser boas consequências. Olha a situação de Nabal. Nabal se endureceu o coração como pedra e ele não voltou atrás. Então, ele não voltou atrás. Nabal tinha tudo para se salvar como Abigail se salvou. Nabal tinha tudo para se salvar, era só ele se arrepender. Era só ele se arrepender. Não, ele preferiu continuar com o coração duro. Ele preferiu não reconhecer a grandeza de Deus. Ele preferiu não se humilhar diante de Deus. Preferiu manter a sua linha, manter seu pensamento. E o que aconteceu? Nabal faleceu. Deus feriu Nabal de uma doença e Nabal morreu. Então o que acontece? É fácil para nós dobrar o coração de Deus. É só nós se arrepender. É só nós voltar para trás. É só nós deixar Deus agir. É só nós se humilhar diante de Deus. E aí Deus vai agir. Muitas das vezes nós queremos guerrear, nós queremos brigar, nós queremos falar mais alto, nós queremos discutir. E muitas das vezes não é tempo para discutir. Às vezes é tempo de recuar. Às vezes é tempo de baixar a cabeça. É tempo de deixar por conta de Deus. É tempo de deixar Deus agir. E nós, muitas das vezes, queremos tomar a frente de tudo para agir em uma determinada situação. E aí é onde nós erramos. Davi ia errar, mas o Espírito de Deus não permitiu, usou Abigail para segurar a mão de Davi. Quantas vezes, irmãos, se não tiver uma pessoa para segurar a nossa mão, nós fazemos besteira, fazemos bobagem. Quantas das vezes, se não tiver uma pessoa para segurar a nossa mão, nós fazemos besteira, fazemos bobagem. Precisamos estar sempre pedindo a orientação de Deus. Precisamos estar debaixo da orientação de Deus, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos agraciar com a tua palavra preciosa, para que Deus venha estar conosco. Amados irmãos, nesse episódio de Abigail, Nabal, Abigail, Davi se enfureceu, o Espírito de Deus precisou intervir através de Abigail para que Davi não derramasse sangue inocente. Mas num período em que Davi estava fugindo de Absalão, porque Absalão, seu filho, havia tomado o seu reino. Absalão, seu filho, havia tomado o seu reino. Então Davi ali estava fugindo de Absalão. E no período em que Davi fugia de Absalão, então um homem lançou pedras sobre Davi. E aquele homem, ele lançou pedras sobre Davi e o apedrejou. Então um de seus soldados, aqui ó, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Davi já estava fugindo de Absalão.
E apareceu um homem chamado Simei da casa de Saul e começou a amaldiçoar Davi. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. E ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Quer dizer, ali Simei falava com Davi: o Senhor te deu a paga de todo o sangue da casa de Saul, em que cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Estás agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Aqui Davi, Davi estava tomado pelo Espírito de Deus e disse, no episódio de Nabal, Davi agiu com a própria cabeça, mas aqui nesse episódio, Davi estava tomado do Espírito de Deus e Davi estava debaixo da orientação do Espírito de Deus. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Quer dizer, Davi repreendeu o seu valente e disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Quer dizer, repreendeu, porque o filho de Zeruia ofereceu arrancar a cabeça daquele homem que havia amaldiçoado Davi. Então, Davi o repreendeu e disse, o que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Olha aqui Davi, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Ele disse, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: porque assim fizeste? Quer dizer, reconheceu Davi e disse: o Senhor está permitindo que ele me amaldiçoe. O Senhor está permitindo que ele me amaldiçoe, porque assim fizeste. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita. Quer dizer, Davi falou: meu filho que saiu das minhas entranhas procura a minha morte. Quanto mais é esse benjamita, ele mesmo é que quer a minha morte, porque ele nem tem parte comigo, não tem sangue comigo. Provavelmente ele mesmo que quer a minha morte, é natural. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Quer dizer, deixa que ele amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Quer dizer, porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Quer dizer, Davi disse: o Senhor Deus olhará para a minha miséria. O Senhor Deus olhará para a situação em que estou passando, fugindo. O meu próprio filho querendo a minha morte. Mas o Senhor olhará para a minha situação e para a minha miséria e me pagará com o bem.
a maldição deste dia. O Senhor me pagará a maldição deste dia com o bem. Então Davi entregou essa causa da maldição deste homem da tribo de Benjamim que amaldiçoava ele entregou nas mãos do Senhor. E não permitiu que nenhum de seus valentes fizesse mal a este homem. E deixou ele seguir amaldiçoando. E prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e seus homens. E também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Então o rei refrescou-se ali, e aquele homem continuava amaldiçoando Davi. Então, irmãos, Davi reconheceu e disse: se esse homem está contra mim, se esse homem está levantando um mal contra mim, me amaldiçoando, deixa nas mãos do Senhor, que o Senhor transformará minha miséria em bem, e o Senhor vai me pagar a maldição que esse homem está fazendo com bem. Então Davi reconheceu, se ele está me amaldiçoando, se ele está falando comigo deste jeito, é porque realmente eu errei. É porque realmente em algum momento eu errei com este homem, por isso ele está desse jeito comigo. Por isso ele está fazendo isso comigo. É uma atitude correta, irmãos. Nós hoje, nos dias de hoje, as pessoas vêm com palavras contra nós, mas na maioria das vezes nós vamos ali confrontar. E muitas das vezes é melhor nós não confrontarmos. Muitas das vezes é melhor nós deixarmos por conta do Senhor, que o Senhor Deus resolverá. Na causa de Nabal, o Senhor resolveu a situação de Davi. Mas Davi ia resolver a situação com suas próprias mãos. Deus não deixou. Usou Abigail para não deixar ele derramar sangue com suas próprias mãos. Já aqui nessa questão de Simei, na fuga de Davi, onde Davi fugia de Absalão, aqui já o próprio Davi disse: não faça mal a este homem. Não arranque a cabeça deste homem. Deixa ele prosseguir. Deixa ele prosseguir. Porque certamente alguma coisa eu devo ter feito a este homem para ele estar nessa situação comigo. Deixa Deus julgar a nossa causa. Eu não vou me levantar contra este homem. Eu não vou me levantar para julgar a causa deste homem. É Deus que vai entrar com providência. É Deus que vai julgar esta causa. É Deus que vai julgar esta causa. Porque muitas das vezes, irmãos, nós se revoltamos com as afrontas que recebemos, nós se revoltamos com as afrontas que recebemos e queremos fazer justiça com as próprias mãos. E o rei Davi nos dá lição importantíssima. Abigail nos mostra lição importantíssima. Nabal, mesmo na sua loucura, mostra-nos lição importantíssimas para que nós possamos observar essa causa. Porque em nossos dias nós cometemos milhares de erros, ainda queremos nos engrandecer. Mas Deus está conosco. Este canal, irmãos, foi levantado para apregoar a palavra de Deus e não para afrontar ninguém. Este canal não foi feito para estar falando do erro de ninguém. Este canal foi feito para dar instruções da palavra do Senhor. Este canal ele foi levantado por Deus para que as pessoas ouçam a palavra de Deus,
entenda a palavra de Deus, receba a salvação de Deus, receba a instrução de Deus para não cometer certos erros. Irmãos, por quê? Você é melhor do que nós? Você é melhor do que todo mundo? Não, irmãos. De jeito, maneira alguma. Eu dependo do Senhor. Eu dependo de Deus. Se não for Deus, eu não tenho como fazer nada do que faço. Tudo que faço, eu dependo de Deus para fazer. Se não for Deus, eu não tenho como fazer nada do que eu faço. Apregoar a palavra do Senhor, caminhar na igreja do Senhor, entregar as minhas causas nas mãos do Senhor, entregar as causas dos irmãos nas mãos do Senhor. Eu não tenho como, irmãos. Entenda que este canal não foi feito para afrontar ninguém. Entenda que este canal não foi levantado por Deus para afronta a ninguém. Este canal ele foi levantado por Deus para instruções para a vida cotidiana com Deus. Este canal ele foi levantado por Deus para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Este canal ele nos ensina a ter um relacionamento com Deus. Olha o que Abigail nos ensina. Abigail ensina a nós se humilhar. Abigail ensina a nós tomar do cajado ali. Abigail nos ensina a nós ali tomar para si ali o erro, que mesmo que não seja nosso, mas nós assumir ali, irmãos. Hoje, nos dias de hoje, está difícil as pessoas querem assumir as coisas. As pessoas hoje estão querendo fugir da obrigação. Abigail não. Abigail não fugiu da sua obrigação. Abigail, ela tomou a obrigação ali, ela sabia qual era a sua obrigação, qual era o seu papel, ela não tinha errado, ela não tinha feito nada, mas ela disse, a errada sou eu, meu Senhor. Eu não estava lá para receber os homens do meu Senhor. Tome a afronta de Nabal, eu tomo para mim. É como se eu afrontei o meu Senhor. Então, irmãos, entenda que nós devemos levar a obra de Deus com seriedade. Devemos fazer a obra de Deus com seriedade. Muito cuidado para que as dificuldades e as lutas do dia a dia não nos atrapalhem de chegar até Deus. Não iremos recuar de maneira nenhuma. Vamos prosseguir com a palavra do Senhor. Embora muitos nos levem palavra contrária contra nós, embora muitos estejam nos amaldiçoando, embora muitos estejam falando que nós não temos capacidade de pregar a palavra de Deus, mas a capacidade do homem de Deus, ela vem de Deus. A capacidade da mulher de Deus, ela vem de Deus. Tem pessoas dizendo que você não tem capacidade de ficar dentro da igreja. Tem pessoas que estão dizendo que você não tem capacidade de dirigir o coral da igreja. Tem pessoas que estão dizendo que você não tem capacidade de louvar na igreja. Você tem. É só você assumir o seu papel. É só você assumir sua causa. A causa de Deus. É só você tomar a direção da causa de Deus, que Deus vai fazer a obra. Irmão, mas tem muita gente jogando muita pedra em mim. Irmão, jogaram pedra em Davi. O homem apedrejou Davi. O homem amaldiçoou Davi. Mas ele voltou para trás? Ele desistiu da sua caminhada? Não, ele prosseguiu. Então, ainda que estejam jogando pedras em nós, ainda que estão dizendo que nós não temos capacidade de estar onde nós estamos, prossiga para o alvo, que é Deus, que é Jesus Cristo. E num tempo não tão longe assim, o Senhor Deus vai te colocar em lugares que você nem imagina que Ele vai colocar. O Senhor Deus vai te levantar.
e vai fazer você um servo de acordo com a sua própria vontade, porque Ele é Deus. E aqueles que estiverem jogando pedra em você, se eles não se arrependerem, eles vão sofrer as consequências das mãos de Deus. Assim como Nabal sofreu as consequências da mão de Deus. Ah, irmão, você está amaldiçoando. Não, de jeito nenhum, Deus me livre. Senhor, eu peço a Deus que não permita que eu abra minha boca para amaldiçoar ninguém. Porque a boca que Deus abençoou é para abençoar e não para amaldiçoar. As palavras que hoje eu falo aqui são para abençoar e para orientar aqueles que servem ao Senhor. E aqueles que pretendem servir ao Senhor. Porque nós estamos vivendo numa era, praticamente nós estamos vivendo um apocalipse. As palavras de Deus estão se cumprindo, dia após dia. A situação, as dificuldades estão vindo por aí. O apocalipse está se cumprindo, a ciência está se multiplicando. Os homens estão repróbados, desobedientes a pai e mãe. O apocalipse tem se cumprido dia após dia. Faltam algumas coisas para se cumprir, mas estão dias a dia se cumprindo. E o tempo de Deus está próximo. Aceite Jesus enquanto é tempo. Torne-se você que se afastou. Torne-se de volta para Deus. E volta para Deus. Volta para a igreja aonde você abandonou ou para outra igreja. Não importa a igreja que tu és, mas importa que você esteja na presença de Deus. Ah, eu não tenho igreja, eu sou desigrejado. Vai perder sua salvação. Desigrejado perde a salvação. Desigrejado perde. A igreja não salva ninguém, não salva, mas tem necessidade. Como que eu vou servir a Deus se eu não estiver numa igreja? Em casa? Ah, Jó não ia à igreja. Naquela época não tinha igreja. Jesus instituiu a igreja depois. Como é que Jó ia na igreja? Ah, Abraão não ia na igreja, mas já adorava a Deus. Já tinha os dias, as horas já de estar adorando ao Senhor. Então, irmãos, se não tivesse necessidade de igreja, Jesus nem igreja fazia. Então, Deus tocou no coração de Davi para que construísse um templo. E Deus disse: Davi, você não me construirás templo, porque tuas mãos estão manchadas de sangue. Mas o teu filho que virá após ti, este me construirás o templo. Davi ficou maravilhado. Então, irmãos, Deus fez o templo. Então é necessário que nós estejamos ali reunidos num templo, adorando ao Senhor. É necessário que nós tornemos ao primeiro amor, aquele primeiro amor da igreja primitiva. Todos em um só amor, em um só coração. Vivendo para o Senhor. Vivendo o amor de Deus. Vivendo a compaixão de Deus. A igreja do Senhor, ela permaneceu na palavra de Deus. Continua na palavra de Deus. Todas as vezes ela desviou-se da palavra de Deus, mas Deus tornou ela para a palavra novamente. Ela permanece, algumas, permanece na palavra de Deus. Mas o amor, as igrejas perdeu. Hoje as igrejas não têm mais amor. A causa da viúva, a causa do órfão foi esquecido. As igrejas não têm mais amor. Então, hoje está dessa forma. Mas o Espírito Santo de Deus continua o mesmo. O Senhor Jesus continua o mesmo. Ele continua nos orientando através da tua palavra. Não é de pula-pula, não é de reteté, não é de gritaria, não é línguas
que vai levar você à presença de Deus. Que vai levar você à presença de Deus é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Essa levará você até a presença de Deus. Se você se aproximar a buscar o entendimento da palavra de Deus e a estar meditando nessas palavras. Está meditando nessas palavras, está ali cumprindo essas palavras, está praticando essas palavras. Peço ao Senhor que me abençoe para que eu nunca me afaste das palavras do Senhor da Bíblia Sagrada. Esteja sempre com a palavra de Deus em minha boca. E que possa eu viver em qualquer canto, em qualquer lugar, mas a palavra de Deus esteja em minha boca sempre. Para que eu nunca perca ali a essência de Deus, que é a palavra do Senhor. Muito bem, amados irmãos. Vamos orar ao Senhor para nós estarmos encerrando esta palavra. E eu quero concluir esta palavra dando um conselho aos irmãos que aquele que está afastado do Senhor retorne, porque nós estamos vivendo dias difíceis. E aqueles que ainda não aceitou Jesus, preste atenção nessas palavras, aceite, porque é tempo de aceitar ao Senhor, é tempo de estar vivendo numa igreja, é tempo de estar vivendo. Eu não sou preparado, não tem como ser crente, irmão, se prepara, comece, dá o primeiro passo para Cristo, o resto Deus dá para você. O primeiro passo você dá, o resto Deus dá para você. Não é que Deus vai dar passo a passo para você. Deus vai te dar forças para você continuar dando os passos que tem que dar. Entendeu? Deus vai te dar força, Deus vai te dar conhecimento para que você prossiga na presença do Senhor. É tempo de aceitar a Cristo. Amados irmãos, dê um joinha aí no canal. Inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos, para que nós possamos estar aí, se mantendo aí com a palavra do Senhor sobre as suas vidas. Se a palavra te abençoou, use a palavra para abençoar outras vidas. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amado Deus e soberano Pai de misericórdias, toma nossas vidas nas tuas mãos, Deus. Abençoa minha vida, abençoa a vida da minha família, Senhor, para que eu possa estar na autoridade do Teu Espírito Santo para falar do Senhor e para falar do Teu amor e da Tua graça divina. E também, Senhor, me dê, Senhor, um espírito manso, um espírito humilde, para que eu possa me humilhar diante da Tua presença, para que eu possa receber do Senhor a Sua bênção e a Tua vitória, Senhor. Estenda Tuas mãos ao meu favor, Senhor, abençoando a minha família, abençoando a todos da minha casa, para que um dia eu possa dizer ao Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amado Deus e soberano Pai de misericórdia, agora eu peço ao Senhor, pelos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, dê a cura àqueles que estão precisando de cura, dê a salvação para aqueles que estão precisando de salvação, dê o livramento, Senhor, àqueles que estão precisando de livramento. Abençoa, Senhor, aqueles que estão passando por necessidade, por privação, que o Senhor possa enviar pessoas para os ajudar. Abençoa nosso país, abençoa, Senhor, os nossos governantes, dê a direção a eles, para que eles possam governar o país, não para eles mesmos, mas para que eles possam governar o país para a população, para a humanidade, que tanto sofre porque eles pensam em governar para si mesmo. Senhor Deus, toma essa causa nas tuas mãos, Senhor. Abençoa esta causa. Abençoa a tua igreja que já é muito abençoada, Senhor. Envia as pessoas, as almas para a tua igreja, Deus.
Envia as almas para a tua igreja. Que o Senhor tome as vidas nas tuas mãos, Senhor. Aqueles que estão sofrendo por todo tipo de causa, por depressão, aqueles que estão sofrendo, Senhor, muitas das vezes por palavras contrárias dos outros, meu Pai. Que o Senhor repreenda esse inimigo, joga por terra, Senhor. Que o Senhor os abençoe, os livra e os guarda do mal. Não através da minha palavra, porque eu não sou nada, mas através da tua palavra, que tem habitado na minha vida, que tem habitado na minha boca. Que a bênção que o Senhor externar sobre os ouvintes, sobre as pessoas, que seja, Senhor, pela palavra do Senhor, e não por mim, que sou um miserável e um pobre pecador, que fui chamado para estar na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Me dê força, me dê coragem para estar todos os dias da minha vida fazendo a obra do Senhor e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Abençoa toda a minha família, abençoa todos aqueles que têm nos jogado pedra, Senhor, que o Senhor possa os abençoar, os livrar e os guardar do mal, que o Senhor possa colocar um novo cântico em suas bocas e os orientar de acordo com a tua palavra. Porque poderoso é o Senhor para nos abençoar e nos agraciar. Abençoa os ouvintes, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tudo que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, Jesus. Amados irmãos, um forte abraço a todos os irmãos. Agradeço a vocês que têm me acompanhado pelas redes sociais. Agradeço muito vocês que têm acompanhado o canal. Digita aí @Sabrine Pereira, que você vai ouvir todas as pregações do canal. Inscreva-se no canal e continue conosco, que Deus tem obra na sua vida. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Que a bênção do Senhor esteja no lar e na família dos irmãos. Amém.